75 metros abaixo do nível do mar, ele liga dois países que foram rivais durante grande parte da história, e é uma das obras mais complexas e caras já construídas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Eurotúnel. Então já deixa o like aí no vídeo e se inscreve se ainda não for inscrito. E vem comigo conhecer a história por trás dessa incrível obra da engenharia. A Grã-Bretanha e França são separadas por um canal natural, conhecido como Canal da Mancha, que tem seu ponto mais estreito com 33 km de largura, usado durante centenas de anos como ponto ideal de travessia entre os dois países. Por mais complexa que a construção de um túnel possa parecer, a ideia de ligar a ilha britânica e a França através de um túnel é muito mais antiga do que imaginamos. Ainda em 1802, um projeto para ligar os dois países foi seriamente discutido, chegando a iniciar um levantamento de fundos e um projeto relativamente detalhado para a época. O projeto do início do século XIX, elaborado pelo engenheiro francês Albert-Mathieu Favier, era um túnel escavado e escorado com estruturas em madeira, formando uma pequena estrada subterrânea, que seria atravessado por carruagens puxadas a cavalo. A iluminação seria feito por lanternas de óleo. Como o caminho único de vários quilômetros, sem muito ar para pessoas e cavalos respirarem, era muito perigoso, no meio seria construída uma ilha artificial que forneceria ar fresco e pontos de descanso para os animais. A ideia era tão absurda na época quanto é hoje, e é claro, foi rejeitada. Outra ideia cogitada no ano de 1875 por Peter Barlow era a colocação de um tubo de aço gigantesco flutuando pelo canal para que pudesse ser utilizado como travessia, mas por razões óbvias a proposta também foi negada. Por maior que fosse a ânsia de realizar tal façanha, as tecnologias necessárias para algo tão complexo ainda não existiam. Foi somente nos anos de 1960, com a formação do Grupo de Estudos para o Túnel do Canal, foi possível a realização de estudos mais precisos quanto ao tema, iniciado, inclusive, um projeto de 2 túneis, sendo um principal e um de serviço, que foi iniciado em 1973, porém, por problemas de financiamento, teve de ser abandonado, mesmo tendo perfurado 250 metros do túnel de teste. Mas é claro que a ideia era muito antiga e muito boa para ser abandonada. Foi então que em 1986, Margaret Thatcher e o premier francês Mitterrand firmaram um acordo entre o Reino Unido e França para a construção do agora então conhecido como Eurotúnel. O projeto seria financiado por empresas privadas dos dois países, envolvendo 5 bancos e 15 empresas. O orçamento inicial era de 3 bilhões de libras, valor absurdamente alto para a época. Seria composto por 3 túneis, 2 de trens de alta velocidade e 1 de serviço. Além disso, um cruzamento próximo ao meio do caminho foi planejado, para que se pudesse mudar os trens de um trilho para o outro, em caso de acidentes ou manutenção. Os 3 túneis seriam interligados para permitir a ventilação, além da compensação das pressões geradas pelos trens de alta velocidade. O túnel seria 2 vezes maior do que qualquer outro túnel já construído até então. Antes do início das escavações, era necessário um estudo geológico detalhado, afinal, o túnel passaria por baixo das águas do Canal da Mancha, e qualquer infiltração poderia gerar uma catástrofe no projeto. Para isso, a equipe de geólogos, encabeçadas pelo geofísico Geandro Descendo, ficou responsável por encontrar a camada de solo perfeita para a perfuração do túnel. Em um dos estudos mais complexos já feitos, a equipe fez um total de 12 perfurações de sondagens em plataformas muito parecidas com as plataformas de extração de petróleo, tudo isso em alto mar, e usando uma tecnologia de ondas sonoras, que eram capazes de medir a densidade e porosidade do solo, que, comparados com os solos e rochas presentes na superfície das praias dos dois países, ajudaram os geólogos a definirem o tipo ideal de rocha. Chamado de esteatita,
era praticamente impermeável e estável quando escavada. E o melhor de tudo, que foi encontrado um caminho inteiro dessa rocha, que atravessava o canal de um lado ao outro. Em 1987, tem início as escavações. O túnel seria escavado por duas equipes, uma britânica e outra francesa, reunindo 4.000 homens, partindo dos dois países com planos de se encontrarem no meio do caminho, cada uma escavando aproximadamente 17 quilômetros. É claro que uma disputa entre as duas nações teve início, uma corrida para saber qual das equipes alcançaria o objetivo primeiro. A equipe britânica, chefiada pelo engenheiro Gordon Creighton, era muito experiente, sendo responsáveis pela perfuração de diversos outros túneis pelo mundo. Já a equipe francesa, chefiada pelo engenheiro Laurent Leblond, era composta por profissionais de outras áreas, que foram treinados por apenas algumas semanas antes do início das escavações. Mas a equipe francesa tinha uma carta na manga. Obviamente, as escavações não foram feitas com milhares de homens munidos de picaretas e carriolas. Aproveitando de uma tecnologia recém-desenvolvida, os TBMs, Tunnel Boring Machine, que eram perfuratrizes gigantes pesando mais de 1.100 toneladas e com 200 metros de comprimento, essas máquinas eram capazes de extrair 36.000 toneladas de rocha e avançar até 75 metros por dia. Além disso, os TBMs faziam as instalações das placas de concreto que faziam o escoramento das paredes do teto do túnel. Tudo isso de forma automática. Um total de 12 dessas máquinas trabalharam durante a construção do túnel, com um custo de 10 milhões de libras cada uma. As placas que compunham a estrutura do túnel eram feitas em concreto armado de alta resistência. Numa composição de agregados de granito, eram mais resistentes que os concretos utilizados em câmaras radioativas das usinas nucleares. Cada placa, com dimensão de 2 por 3 metros, pesava mais de 3.500 quilos. Em março de 1988, o túnel de serviço do lado britânico sofreu um vazamento, em um dos momentos mais complicados da execução do túnel. 300 litros de água infiltravam no túnel por minuto, o que reavivou um dos maiores medos dos projetistas, a perfuração do leito do fundo do mar. Por mais preciso que fosse o levantamento geológico, isso ainda era uma possibilidade. Outra possibilidade era que o TBM atingisse um bolsão de água doce, muito comum na região. Mas a água era salgada, o que excluiu essa possibilidade. Depois de um levantamento pontual, foi constatado algumas fissuras na rocha, que permitiram a infiltração. Apesar do levantamento estar correto quanto ao tipo de rocha, ele foi incapaz de aferir a qualidade dessa rocha. Para solucionar o problema, foi necessária a utilização de placas de aço, que garantiriam a estanqueidade total do túnel. Algumas dezenas de metros foram executados dessa forma, o que tomou um tempo precioso. Isso numa obra que cada hora de atraso das escavações custava até 40.000 libras. Todos esses problemas eliminaram a vantagem que a equipe britânica tinha sobre a equipe francesa, mas os problemas ainda não tinham acabado. Por conta da infiltração, o TBM britânico sofreu problemas elétricos, atrasando ainda mais as escavações. A equipe francesa, já prevendo esse tipo de problema, lá atrás já havia construído o seu TBM totalmente impermeável, que possibilitava o trabalho mesmo em solos encharcados. Apesar dos equipamentos franceses serem 25% mais lentos, o fato de serem preparados para trabalho com água, além da informação privilegiada que a equipe britânica teve problemas, permitiu que a equipe francesa se preparasse, lhes dando uma larga vantagem sobre os britânicos. Mas, obviamente, que a equipe britânica não largaria o osso tão fácil assim. Fazendo um ajuste nos seus equipamentos, isolando com placas galvanizadas, voltaram ao trabalho a todo vapor, aumentando a velocidade de escavação para tentar recuperar todo o tempo perdido. O que funcionou? O rendimento da perfuração do lado britânico aumentou em 20%, mas o universo ainda conspirava a favor dos franceses,
pois mais um grande problema do lado britânico colocaria a perder todo o seu esforço. As placas de concreto não estavam conseguindo atender a demanda de escavação, pois o armazenamento das placas ficava muito distante do local da obra. Diferentemente das praias abertas da França, o litoral inglês era composto por grandes paredes de rocha, sem muito espaço. Numa medida desesperada para resolver o problema, o engenheiro Gordon Creighton sugeriu a criação de espaço de armazenamento com todo o solo extraído do túnel. Com mais de 36 mil toneladas sendo descartados todos os dias, por que não jogar todo esse entulho no mar para criar uma praia artificial, aumentando, consequentemente, a capacidade de armazenamento? Convencido que a sua ideia audaciosa daria certo, 17 milhões de toneladas de solo foram lançados ao mar, criando uma área de 700 mil metros quadrados, um espaço mais do que suficiente para suprir a demanda de armazenagem das placas para escavação. Mas enquanto as equipes de escavação se preocupavam com a corrida, os engenheiros responsáveis tinham uma preocupação um pouco maior: saber se os dois túneis iriam se encontrar, pois diferentemente de uma estrada que pode ser desviada somente para a esquerda ou para a direita, um túnel pode ter a sua rota mudada em 4 direções, ou seja, qualquer erro de centímetros durante a escavação poderia gerar um desvio de metros no encontro dos túneis, sendo impossível fazer os ajustes necessários, pois a angulação do túnel tinha um limite. Afinal, trens de alta velocidade seriam utilizados. Os trilhos devem ser o mais linear possível. A única maneira de calcularem o deslocamento em relação à rota ideal era um sistema de feixes de laser que apontavam para trás. Através dessa referência, os computadores ajustavam a trajetória, fazendo todas as correções dos desvios a cada metro que o TBM avançava. Apoiado pelo levantamento extremamente detalhado, feito pelo agrimensor Eric Ruseclap, que traçou toda a rota do túnel sob o Canal da Mancha, em 1º de dezembro de 1990, a 40 metros abaixo do nível do mar, o lado britânico e francês se encontram, possibilitando a passagem de um lado a outro a pé, algo que não era possível há 13 mil anos, desde a última era do gelo. Os túneis poderiam se encontrar com no máximo 2 metros de desvio no projeto inicial, mas se encontraram com apenas 35 centímetros, pouco mais de 10% do limite máximo estipulado. Como as máquinas britânicas alcançaram o ponto primeiro e as máquinas estavam de frente uma para outra, a TBM britânica teve que ser enterrada e as máquinas francesas fizeram toda a travessia até o lado britânico, onde foram vendidas como sucata, pois já havia cumprido o seu objetivo. A escavação de um total de 153 quilômetros de túneis, usando um total de 750 mil placas de concreto, foi totalmente finalizada em maio de 1991, a um custo de 2 bilhões de libras, 700 mil libras acima do orçamento inicial. E a obra ainda estava longe de acabar, pois faltava toda a execução dos 195 quilômetros de trilhos para a ferrovia, instalação das redes de eletricidade e comunicação, além do sistema de refrigeração e sensores. Serviços esses demoraram mais 4 anos para ser finalizados. Durante a escavação e construção do túnel, 11 pessoas perderam a vida. Em 6 de maio de 1994, o evento da sua inauguração contou até com a presença da Rainha Elizabeth, além do presidente francês Mitterrand. Entregue com mais de um ano de atraso e custando quase 10 bilhões de libras, o equivalente a 16 bilhões de dólares, o valor foi 3 vezes maior do que o orçamento inicial. Desde a sua inauguração, o túnel só teve 2 acidentes. O mais grave deles aconteceu em 1996, quando um caminhão pegou fogo sobre o trem. Felizmente, nenhuma vida foi perdida. O acidente serviu para destacar falhas que o sistema de segurança do túnel tinha, como a falta de sinalização das saídas de emergência e as inconsistências dos sensores de temperatura, que foram incapazes de precisar o local exato do incêndio. O outro acidente aconteceu em 2008, sendo bem menos grave, que aconteceu do lado francês.
As 32 pessoas envolvidas foram resgatadas em poucos minutos e o túnel sequer foi fechado. O Eurotúnel permite o transporte sobre trens, de veículos de carga e carros de passeio, além dos passageiros, é claro. Os chamados Eurostar são trens de alta velocidade. Os veículos são posicionados sobre esses trens e os passageiros vão para uma cabine em um vagão diferente. Apesar dos trens terem a capacidade de viajar a 320 km por hora, dentro do túnel a velocidade é limitada a pouco mais da metade disso, 168 km por hora, o que faz a viagem pelo Eurotúnel levar cerca de 35 minutos, enquanto a travessia de balsa demora 1 hora e 15 minutos, sem contar o tempo de espera, é claro. A maior obra já construída pela iniciativa privada, que já transportou 200 milhões de pessoas, aproximando dois rivais em uma história de parceria com um pouco de competição saudável. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like e se inscreve se ainda não for inscrito. E lembre-se de ativar o sininho aí para não perder o próximo episódio da História das Estruturas.